bem? Meu nome é Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu sou a Mariana Alberti, também terapeuta integrativa e aqui baseada na técnica da radiestesia. Essa semana a gente vai falar, ou melhor, a gente vai falar da semana que vai do dia 1º de julho ao dia 7. Bem certinho. Então tá. Vamos começar pela astrologia, como já é tradicional. Então essa semana a gente tem uma semana boa para insights, tá? Já explicamos melhor. É uma semana sem grandes acontecimentos, assim, acontecimentos muito marcantes na astrologia, mas claro que tem os aspectos acontecendo. A gente tem lá na sexta-feira uma lua nova em Câncer também acontecendo. O mês de julho vai ser um mês um pouquinho mais difícil, porque a gente tem a conjunção de Marte com Urano, que acontece, se eu não me engano, ali no dia 15 de julho, tá? Então, a partir ali, né, dessa conjunção, a gente pode esperar coisas um pouco mais pesadas, tá? Como eu já fiz um vídeo também, tem vários astrólogos e galera que trabalha com isso, né? Falando de 2024, que 2024 não ia ser um ano fácil, um ano de Saturno. Então, realmente, a gente está vendo aí no coletivo coisas também pesadas acontecendo, aí uma possibilidade de guerra, coisas iminentes, né? Então, enfim, tá, gente? O que vai acontecer, mas fazendo um apanhado geral? Uma coisa que eu não falei na semana passada foi sobre a retrogradação de Saturno, que aconteceu no sábado. Mas já não tem como falar às vezes de tudo que a gente gostaria de falar, né? Tá? Então, aconteceu no sábado. Esse movimento retrógrado é um movimento aparente, tá? Aqui da Terra, é como se o planeta ele andasse para trás. Na verdade, ele diminui a velocidade, né? E dá essa impressão que ele está andando para trás, né? Ele não está mais energeticamente, simbolicamente, isso quer nos dizer alguma coisa, sim, né? Então, retrogradação sempre são momentos importantes para a gente revisar as coisas. Quando a gente está falando de um planeta mais pesado, mais lento, que nem Saturno, é diferente de Mercúrio, por exemplo. Que a gente, Mercúrio é retrógrado. Ele acaba influenciando o nosso dia a dia, a coisa é mais rápida, ela é mais, né, é mais perceptível muitas vezes, isso, né? Acho que é isso. É mais perceptível. Os planetas grandes, os planetas lentos, eles operam, como eles são geracionais, né? Saturno é um planeta que faz a divisa entre os planetas pessoais e os transpessoais, né? Os pessoais a gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, né? Que o nosso Mercúrio, o nosso Vênus, o nosso Marte é perceptível na gente. Sim, sim. Já os transpessoais não, né? Eles são geracionais, são demandas muito mais superiores. A gente fala que são de uma oitava superior, né? Então, você conseguir desenvolver um planeta no teu mapa astral, né? Um planeta transpessoal, um planeta lento, um Netuno, Urano, nossa, é uma tarefa difícil, né? E nos conecta com outra vibe, outro lance, tá? Uma oitava superior, tá? Então, dito isso, a questão o Saturno em retrogradação, ele vai operar também de maneira um pouco mais lenta, não quer dizer que você vai observar tanto como o Mercúrio no teu dia a dia, tá? Mas, como ele está em peixes, ele vai trazer de novo, tá? Coisas que de repente você passou por cima e não percebeu, e a gente vem fazendo vídeos, né, já há um tempinho, e a gente fala sempre muito das questões piscianas, porque não tem como não falar esse ano, né? Então ele vai cutucar aí a ferida de quem não olhou para coisas que tem que olhar. Então o que é pisciano aí? Vamos lá. Saturno é cobrança, né? Sim. Nas questões piscianas. Então a gente tem aí a questão espiritual acontecendo, o que você está fazendo com o teu espiritual. Nós temos as questões de ilusão, das nossas ilusões que a gente vai alimentando, dos nossos escapismos que a gente não quer ver, que a gente prefere fugir para não ver, né? Que a gente fica no oba-oba e não vê a vida acontecendo, né? Fala muito também de questões assim no âmbito relacional, né? Nosso excesso de romantismo.
com as pessoas e com as coisas, né? Às vezes os relacionamentos você romantiza demais, não vê o outro como ele é, Exato. né? E ok, pessoas são pessoas, a gente não tem que romantizar nada. Não tem. Romantismo é bom em livro. Muito maravilhoso em livro Né? mesmo. Nada contra o romantismo, né? Não tô falando de um romantismo de assim, você sair com alguém, Não fazer um tem nada a jantar à ver com luz de isso. velas, Não. você dançar com a pessoa de rostinho. Façam isso, pelo amor. Isso é muito bom, não tem nada a ver com, né? Tá falando que não é legal ser romântico. Não nada a ver. O romantismo que eu tô falando, ele tem muito a ver com escapismo. Escapismo da realidade, Sim. né? A pessoa que é muito romântica é aquela pessoa que idealiza todo mundo. E aí aquela que cria expectativa e quando vê, tá levando lambada uma atrás da outra e fala que o problema é do outro. As pessoas são como são, né? E se a gente não quer ver, Total. né? Então isso fala muito da gente. Perfeita essa colocação. Então Saturno, ele já tá em peixes, ele já tá trazendo isso, não é que agora vai ter, já tá, mas é que o que acontece com a revisão é que aquilo que tu não passou é tipo exame. Sim. Aquilo vai ter jeito. Eu fiz a prova lá e não passei, aquela provinha que ficou lá, muito bom. né? Eu vou ter que refazer se eu deixei alguma coisa para trás, tá? Então é isso que pode acontecer. E aí eu falei agora de Saturno, que aconteceu no sábado passado, para fazer o gancho aqui com Netuno, porque Netuno vai começar o seu processo de retrogradação no dia 2, na terça-feira, tá? Então, ó, olha a cadência astral, né? Ou astrológica. Saturno, Plutão já está em retrogradação. Aí Saturno agora e Netuno, né? Que é da galerinha lá, da galerinha de fora, da galerinha do fundão. Saturno faz a muralha, tá? Entre a galerinha do fundão, Urano, Netuno e Plutão, com a galerinha que tá dentro do sistema aqui, né? Júpiter, Marte, Vênus, essa galerinha tá dentro do sistema, que é a galerinha do fundão. Então, Plutão da galerinha do fundão já tá em retrogradação. Netuno vai entrar na terça-feira e em setembro, Urano. Então, vai estar a galerinha toda, né? Na revisão, galera. Então, assim, Então, Netuno também em revisão. Ó, Netuno tá em peixes também, como Saturno. E Netuno é o regente de peixes, então os assuntos de Netuno são os assuntos piscianos. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei com Saturno, que Saturno está trazendo cobrança em Netuno, em peixes na retrogradação. No coletivo também pode trazer questões climáticas de água de novo, tá? Então isso não acabou. Questões sérias de água, tá? Ele tá num grau crítico, que é 29, um grau de finalização, um grau anarético, ele tá terminando o ciclo do zodíaco, que demora trocentos milênios para acontecer, lá 160 anos, se não me engano, né? Então ele vai terminar o zodíaco agora para começar um ciclo novo em Áries, ele tá finalizando questões, tô falando de Netuno. Então, assim, vai, né? Coisas acontecendo no sentido, Netuno é o deus das águas, né? Total. Então, tá bem mexida essa questão, tá? Então, isso pode, de novo, vir à tona essas questões de chuva, de maremoto, de, sei lá, até tsunami, áreas que são propensas a isso, né? Não onde não tem como, né? Porque, de novo, né? A gente fala as coisas depois... Tem melhor explicar, né? Tem que ter bom senso, gente. Né? Então, Netuno também fala de coisas escondidas, tramas. No coletivo a gente está tendo essa coisa da guerra iminente, das questões, está todo mundo se desentendendo. Total. A gente falou já várias vezes que esse é um ano relacional. Quando a gente fala de relação, não é só eu, meu namorado, eu, meu marido, eu e meus amigos, eu e minha família. A gente está falando no âmbito coletivo, dos países entre si, como eles estão conversando, não estão conseguindo se entender muito bem, né? Então, é no geral, né? É no geral isso. Todos os aspectos, né, relacionais. Então, Netuno, no lado negativo, ele fala muito das tramas, que são das coisas tramadas por baixo dos panos. Isso. Então, isso também pode vir à tona, algumas coisas, o que está sendo tramado no coletivo, tá? Então, fiquem ligados. Como o nosso propósito aqui não é falar muito assim, o meu não é da astrologia do coletivo, né? Astrologia mundial, mas a gente sempre dá uma pincelada, assim, né? Então, beleza, vamos lá. Então, como eu falei, as temáticas netunianas, né, ilusões, mentiras, revelações podem acontecer essa semana, tá? Porque logo na terça-feira, quando o Netuno retrograda, em seguida, a gente vai ter um trígono entre Mercúrio e Netuno. Então, trígono é um aspecto de fluidez na astrologia, um bom aspecto, é uma conversa
fluida entre dois planetas, esses dois princípios psicológicos, tá? Então, Mercúrio fala da nossa mente, da nossa capacidade de comunicação, da nossa capacidade analítica, da nossa mente consciente, tá? Conversando de boas com Netuno, que já fala do nosso inconsciente, de falar de questões que estão, né, em nível inconsciente, que é tudo isso que eu falei também ali no inconsciente estão as questões da espiritualidade, da minha sensibilidade, inspiração artística, sim, mas também as minhas mentiras, as mentiras que eu conto pra mim, que eu conto pros outros, né, as coisas que eu escondo pra baixo do tapete, o que o outro também esconde de mim. Então, um bom fluxo de Mercúrio com Netuno pode ser que você tenha revelações essa semana, né, vai descobrir alguma mentira, alguma coisa que alguém estava fazendo por baixo dos panos e você não estava vendo, né? Ou você vai ter um bom insight a teu respeito, coisas que você estava negligenciando, né? Então, por isso que eu falei, semana boa para insights. Mercúrio, Netuno, de boas, Mercúrio trazendo para a consciência as questões netunianas. Então, pode acontecer tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, de novo, fiquem ligados. Atenção, galera! Atenção, atenção. Em seguida, Mercúrio entra em Leão, então a gente vai ter uma outra qualidade de energia mercuriana, tá? Ela pode trazer pra gente um pouco mais de foco, de confiança. Fogo sempre traz aquela coisa assim, do eu olhar pra mim, né? Mas também eu olhar para mim, para aquilo que eu quero, as minhas necessidades, né? Aquilo que eu gosto, que é importante para mim. Mas o fogo ele tem muito da extroversão também, né? Os 3 signos de fogo não são introvertidos, são extrovertidos, são para fora, gostam das trocas, de falar, de estar ali no meio da galera, né? Leão é um signo extremamente social, né? Só que numa astrologia um pouco mais profunda e esotérica, a gente fala assim que Leão é o signo da autoiluminação. Então, é uma energia que vem, ela me impulsiona a compreender o que eu tenho de bom, né? O que eu tenho de bom dentro de mim, qual é o meu valor? Meu valor de verdade, valor da minha essência, né? Não valor. Não tá falando assim, se você tem 2, 3, 4 carros, 5 apartamentos, pelo amor, não. É o meu valor, o valor da minha essência. Se me tirarem isso tudo, quem eu sou? O que eu faço de bom, né? Então é uma coisa muito mais profunda, tá? Então isso também essa semana pode trazer assim esse olhar, né? O que eu tenho de bom? Como é que eu posso me expressar, né? Expressar minha criatividade. Como é que eu posso me colocar melhor no meio, né? Bem legal. Porque na distorção traz muitas vezes essa energia da insegurança de eu precisar da validação do outro e do aplauso do outro. Quem precisa sempre do aplauso e da validação externa é porque não sabe qual é o seu valor. É que precisa que o outro diga qual é o valor que tem. Então, se ninguém me aplaude, aí pronto, acabou minha vida. Sim. Né? Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Então, eu preciso me aplaudir primeiro. Né? E não me importar se alguém está me aplaudindo ou não. Se eu estou fazendo isso por mim, já está tudo certo, eu reconheço o meu valor e faço o que eu preciso fazer. Tá? Então é bem legal nesse sentido. O Leão é um signo muito bonito, quando a gente fala assim, um pouco mais, sai da superficialidade e vai para coisa mais profunda. Muito legal mesmo. Né? E aí a gente tem um aspecto muito legal também acontecendo, isso tudo acontecendo na terça-feira. Caraca! A terça-feira vai ser. A terça vai ter uma boa energia, mas energia bem. Tá pra lá. Muita tá coisa assim pode rolar uma ansiedade mental aqui, uma coisa assim, meu Deus, né? Porque é muita coisa acontecendo, muitos aspectos, tá? E aí no dia 2 também acontece o trígono entre Vênus e Saturno, então ainda a cereja do bolo, né? Tem uma via de fluxo muito boa entre Vênus e Saturno, então ajudando a gente nas questões relacionais, aquilo que você estava querendo conversar com a pessoa e não estava conseguindo, ou desafios, muralha de Saturno, tá aqui a Vênus, que gosta de relação, que gosta da vida boa, que gosta do amor, né? Que tá ali nos relacionamentos batendo na muralha de Saturno. Então aqui vai ter um fluxo. É como se Saturno olhasse para mim e dissesse, opa, vamos conversar? Como é que você pode passar por essa barreira da melhor maneira possível?
Como nós dois num relacionamento, numa parceria que eu tenho com alguém, numa amizade ou na família, algum problema que eu vou usar gerúndio, eu esteja tendo, é ótimo, né? Que eu tenha, né, com alguém, é uma oportunidade de sentar com a pessoa, poxa, como é que a gente pode resolver isso aqui? De boas, sem brigar, sem escandalizar, sem ficar apontando o dedo. Como é que a gente pode se entender? Porque vai ter um fluxo bom essa semana para isso. Harmônico para isso. Só que assim, tem uma ansiedade rolando aqui. Uma inquietação. Uma inquietação, verdade. Pois a Mari vai falar um pouco melhor sobre isso. E aí, na quarta-feira, oposição Mercúrio-Plutão. Então, ali na quarta-feira é o dia mais tenso. Então, não procure, assim, fazer grandes resoluções ou... Perfeito. Não, cuidado com o que fala, né, que você vai falar na quarta-feira, tá? Porque Mercúrio é fala, é análise, né? E Plutão, como os dois estão em cabo de guerra, pode dar um problema, né? Porque Plutão, ele fala das coisas mais densas, né? Coisas que não são muito boas. Então, como eles não estão no aspecto bom, a gente pode meter os pés pelas mãos nesse dia. Então, na quarta-feira, tá? E aí, depois, na sexta-feira, a gente tem um sextil de Marte com Saturno. Então, de novo, tem aqui uma proposta de conversa, embora o trígono sempre é mais forte que o sextil, mas o sextil também é legal, também é fluxo. Marte e Saturno. Então, tem uma possibilidade, uma janelinha. Se trígono é uma via inteira, o sextil, vamos dizer que é uma janela de oportunidade, né? Para eu realmente transpor barreiras. Coisas que eu não estava conseguindo passar, desafios que eu não estava dando com a cara na parede. De repente, tem uma oportunidade ali, eu consigo superar algum obstáculo, tá? E aí, em seguida, a gente tem a Lua Nova em Câncer, isso na sexta-feira, tá? É uma lua que, como eu falei para a Mari, eu quero encerrar porque eu já tô me alongando demais, mas é uma lua que ela, depois de minguar em Áries, né, ela foi fazendo a caminhada dela nos 3 primeiros signos do zodíaco, Áries, Touro e Gêmeos, tá? Que falam muito sobre inícios, sim, são os primeiros 3, mas falam de como a gente se coloca no meio, né? Como a gente lida com o meio que a gente tá. Então, a Lua vai passar por toda essa galera do inicinho, assim, e vai fazer a Lua Nova em Câncer, tá? Que vai ser uma Lua boa, obviamente, Lua Nova é uma Lua de início, então ela vai pegar a energia do início e vai fazer o início. Legal. É bem legal. Então, ela tá bem e ela tá num bom aspecto com Saturno. Ótimo. Então, uma boa Lua de construção, uma boa lua, assim, para almejar, né, para projetar, para o que eu quero construir, vai ter um fluxo bem positivo nesse sentido, tá? A lua tá mais tranquila, essa lua nova, tá? Embora julho vai ser um mês mais pesado. Mas essa primeira semana... Estejamos preparados, né, gente? Faz parte. Tá melhorzinha. Tá? Então, vou encerrar aqui. Eu ainda tinha mais coisa para falar, mas às vezes a gente não consegue falar tudo. Então, a gente também vai trazendo, às vezes, pro próximo vídeo, um pouquinho de feedback e assim a gente vai. Tá? Mas... É isso. É muita coisa, né, Bia? É muita coisa, se a gente for, detalhe, meu Deus, vai passar aqui, pera lá, o eterno podcast. Uma hora tranquila. Vai ficar falando o resto da vida. Gente, a radiestesia também vem nessa mesma puxada, né, que eu falo. E então vamos aqui só entender o fluxo das coisas, né? Como é que tá a frequência aí das situações. As energias mais densas, elas dão uma aumentada, tá? Essa semana. Não é um grande aumento dessa densidade energética, porém o fluxo das energias mais sutis segue num fluxo bem legal, bem bom. Então, assim, há uma pequena elevação da densidade energética que faz com que a gente possa se conectar um pouco mais rápido àquilo que é mais denso. Então, aquilo que eu sempre falo, a atenção ao seu estado, né? A atenção ao seu estado de mente, de emoção, né? De como você está reagindo às coisas, como você está lidando com as coisas, como você está se sentindo. Porque aí, se você observar que tem alguma coisa que não está muito legal, tentar dar aquela virada de chave, que tem várias formas, como também já falei. Aí a gente fala também de numa outra... Às vezes a gente pode até fazer um vídeo, de repente, falando sobre como que as pessoas podem mudar, né? Esses fluxos, assim. Enfim, então tá bem legal ainda pra ficar nessa onda mais positivada, tá? Tá mais fácil pra gente estar.
mais conectado com o que é melhor do que não é tão legal, tá? O fluxo energético, então, da espiritualidade essa semana, em contrapartida das outras, dá uma baixada grande, tá? O que significa isso? A espiritualidade me abandonou. Não, gente, isso não existe, tá? Mas diminui o fluxo. O que isso? O fluxo energético, ele diminui, estreita, né? Aquela conexão com a espiritualidade. Cabe a nós manter esse fluxo funcionando mais ativamente, né? E isso, gente, é pra vida. A espiritualidade é um exercício diário, né? Não é ir lá rezar no domingo, não é isso, né? É diário. Há espiritualidade em tudo. Então, busque entender como funciona a sua espiritualidade, né? Como você se conecta a essa espiritualidade que está em tudo, né? A saúde, gente, essa semana dá uma queda bem grande de fluxo, tá? Também no contraponto aí das últimas semanas. Então, prestar bastante atenção em questões de sistema imunológico, que vai dar uma baixadinha aí nessa situação. Cai um pouco essa nossa imunidade, né? Cai um pouco essa nossa resistência a todas as questões. Então, assim, o que a radiestesia apontou muito, assim, porque aí eu vou pesquisando algumas questões, né? Sono, alimentação, eu vou pesquisando. E o que bate muito aqui é mais o sono até do que a alimentação. Tentar manter o sono um pouquinho mais... tentar, né, gente? Eu sei que às vezes é difícil, existem vários processos que a gente passa, às vezes não consegue, mas se der para ter um soninho aí mais tranquilo, procurem. Por isso, tá? Até porque ajuda nessas conexões também mentais e espirituais, então tudo isso faz muito sentido. O trabalho essa semana também dá uma fechada no fluxo e o dinheiro também, bem diferente das duas últimas semanas que tava assim, tudo animadinho, tudo funcionando, tava tudo bem. Então, assim, essa semana, o que eu diria abstenham-se de qualquer coisa em relação ao fluxo de trabalho, a relações de trabalho. Não façam nada, né? Só fiquem ali... Não se aventurem, não busquem soluções, fiquem ali, não é em cima do muro, mas é na observação mesmo. Só mais assim, quietinho na tua, vendo as coisas, vendo o fluxo passar. Pronto. Aí você vai observar esse fluxo passar e vai seguir nas outras semanas, nos outros momentos, num outro fluxo mais positivado para você mexer nessas questões, tá? Então... é isso, procurar segurar a onda aí no trabalho e no dinheiro, a mesma coisa, gente. Segurem a onda em relação a dinheiro, a tudo, tá? Compra, venda, enfim, finanças. Sim, não se aventurem, né? Segura a onda, tá? Segura a onda aí em relação ao financeiro também. Não tem uma abertura energética funcionando aqui. Aquela coisa, ai, que beleza, vamos seguir pegar aquela onda, não tá rolando. Então, o fluxo de energia familiar aqui também, gente, ó, essa semana... ao contrário da outra também, como interessante isso, né? Como mudam os fluxos, assim. Existe aqui uma questão de não procurem entrar em tretas familiares essa semana, não procurem trazer nada à tona. Não é uma treta, né? Não é uma semana para treta, é uma semana para conversas bem legais de parceria, de troca, bem civilizada. Bem civilizada. É que tem um fluxo harmônico para isso, entende? Se a gente conseguir pegar esse fluxo harmônico, a gente vai trabalhar as nossas relações de uma forma bem diferente, porque a gente vai conseguir harmonizar as coisas. E mesmo que elas tenham que se finalizar, ou mesmo que tenha que acontecer uma situação mais de mais posição, vai acontecer de forma mais harmônica se a gente conseguir entrar nesse fluxo, tá? Mas, assim, em relações familiares, meu conselho é deixa quieto, tá? Porém, as questões já de relacionamentos afetivos, amorosos, gente, tá uma semana, assim, bem legal, tá? Porque existe um fluxo bem legal para harmonizar as energias essa semana, né? Pra tranquilizar. Então, tipo assim, procurem sim ter conversas, né? Procurem entender as situações, procurem falar, procurem namorar, sabe? Tá uma coisa muito harmônica, assim. Então, se tiver que finalizar ciclos, eu entendo assim, não, vai ter que terminar, porque tudo certo em fazer isso, tá? Mas é uma semana que dá pra fazer isso de forma tão tranquila, gente. Se a gente conseguir catar esse fluxo, até as finalizações, elas vão ser harmônicas, elas vão ser pacíficas, elas vão ser mais tranquilas, tá? Ainda que sejam finalizadas as situações, mas se conseguir entrar nesse fluxo do não embate, da não treta, como se fosse, vão ser finalizações bem legais, tá?
E também semana boa pro namorinho, semana boa pra conversinha, boa pro chameguinho. Vai lá, força! E aí então o fluxo nosso da mente e do emocional, para finalizar, tá? Nosso mental aí com um fluxo bem grande de energia rolando, tá? Mas tá uma energia assim tranquila, tá? O nosso mental ele tá mais tranquilo. Vai faltar um pouco de foco nas coisas, tá? Então acho que precisa também essa coisa do trabalho, do dinheiro também entra um pouco nisso, porque é preciso de bastante foco, né? Para essas coisas, principalmente coisas mais técnicas, né? Mais do material, né? Menos do nosso sentido, as coisas mais dessa vida mundana, do 3D que eu falo, né? 3Dzão. Então, assim, mente funcionando ativamente. Então, como a B falou dos insights, é bem isso. A gente tá menos focado no que é do plano terrestre, mas tá com o fluxo mental rolando e rolando legal, assim, numa certa tranquilidade, não há uma ansiedade, há sim uma inquietação. E aí, o que eu sinto mais é uma inquietação, tanto da mente quanto do emocional. O emocional até me traz aqui uma palavra que é tensão. Há uma tensão, mas há uma tensão nesse sentido de uma inquietude, tá? Emocional aí rolando, que a Bê acho que já explicou muito bem isso, eu também não vou falar de novo, porque acho que o que a Bê falou já diz tudo em relação a essa parte emocional e do pensamento, tá? Então não é nada negativo, tá? Não tem uma negatividade aqui no emocional, mas tem uma tensão, há uma inquietude. Então olha ali, observe, talvez a coisa pisciana, essa coisa do Netuno tá trazendo um pouquinho de inquietação para nós, no sentido de processar aquilo que... Aí vem o Saturnão pegando ali, cobrando um pouquinho da gente, que a gente processe essas coisas mais velozmente, eu acho, né? Para que a gente consiga sacar as coisas, tá? E é isso, gente, a semana tá nesse fluxo em relação às frequências, tá? As aberturas energéticas. Então é isso, pessoal, acho que ficou bem claro. Sim. Então, eu acho que, como eu falei, é uma boa semana para insights. Então, prestar atenção. Isso aí. No que você se conecta e no que as pessoas trazem. Exatamente. Também, que vem de fora também. Que vem de fora também. Exato. Tá bom? A gente agradece mais uma vez a audiência e pede sempre para você compartilhar, para dar o joinha, para se inscrever. Isso aí. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada e uma boa semana. Boa semana. Beijo.